Falando rapidamente sobre o tema que eu vim abordar, vou falar um pouco sobre a cachaça, esse nosso produto nacional, esse nosso destilado verde-amarelo, produto que nasceu praticamente junto com o Brasil, mas que, por algum motivo, é sobre essa bebida nacional que tem sido colocada praticamente toda a culpa do consumo nocivo de álcool. E, por conta disso, essa bebida vem sendo marginalizada ao longo dos anos e vem sendo colocada num contexto de pagamento de altos tributos. E, quando a gente vê hoje a realidade de consumo de álcool no Brasil, aqueles que me antecederam colocaram isso de uma maneira muito clara, trazendo os números, a gente vê que não é a cachaça o produto mais consumido de bebida alcoólica do Brasil. Então, portanto, não deveria essa bebida tradicional do Brasil ser a bebida aquela que paga, no final do dia, a conta pelo consumo nocivo de álcool. Tá? Então, trazendo rapidamente uma mensagem sobre o consumo responsável de álcool, o IBRAC, como uma entidade que representa uma categoria de bebidas alcoólicas, a gente tem na nossa essência, assim como a ABBD também tem, o combate ao consumo nocivo, o combate ao consumo em excesso de álcool. Eu acho que é nesse combate, e quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar sempre nisso. Né? A gente, às vezes, vê algumas pessoas colocando, e hoje um dos debatedores que me antecedeu colocou aqui que não existe nível consumo de seguro de álcool, e, na verdade, o álcool, se ele consumido com moderação, se ele consumido com responsabilidade, eu acho que a doutora Marjana também colocou isso também, a gente pode não sofrer os efeitos danosos do álcool, né, quando consumido em excesso. Eu acho que uma outra mensagem importante que a gente tem que ter, e a gente viu muitos debatedores que me antecederam falando, né, do risco do mercado ilegal, o quanto o mercado ilegal vem impactando os cofres públicos e a saúde do consumidor. É uma campanha que o IBRAC lançou alguns anos atrás, orientando o consumidor a só consumir cachaça legal, só consumir cachaça que tem registro no Ministério da Agricultura e cachaça de procedência. A cachaça, pela sua conotação hoje, por ser um produto produzido de norte a sul do país, é um dos produtos que mais sofre com a produção ilegal de bebidas alcoólicas. E isso vem causando um dano muito grande ao consumidor, isso vem causando um dano muito grande à sociedade. Então, essa é uma outra campanha que o IBRAC lançou alguns anos atrás, para orientar o consumidor a sempre consumir cachaça legal, consumir cachaça que tenha procedência. Falando rapidamente do IBRAC, o Instituto ele nasceu em 2006, com a tarefa, né, e com o objetivo de, primeiro, trabalhar a valorização da cachaça, trabalhar a valorização do nosso destilado verde-amarelo e trabalhar políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Hoje, o Instituto ele representa mais de 80% de todo o volume de cachaça que é produzido e comercializado formalmente no Brasil. Está presente em 17 estados, são 13 associações de classe que fazem parte hoje do IBRAC, e o Instituto tem mais de 107 associados diretos, entre grandes, pequenas, médias empresas e multinacionais. Tá? Então, por que a gente fala que a cachaça é o Brasil na garrafa? Né? Por que a gente fala que a cachaça é o Brasil engarrafado? A gente está falando de um produto que é, primeiro, genuinamente brasileiro. E, ao longo desses últimos debates de reforma tributária, a gente tem ouvido algumas categorias de bebidas tentando se apropriar desse discurso, quando, na verdade, o bebida genuinamente brasileira, o produto genuinamente brasileiro é a cachaça. A cachaça nasce em 1516, segundo algumas hipóteses, né, podendo até ter nascido ali em 1520 e pouco, mas é uma bebida que acompanha a história do Brasil, é uma bebida com mais de 500 anos de história. É uma bebida que hoje, como vocês veem, esse mapa de calor aí de produção de cachaça no Brasil, efetivamente produzida de norte a sul do país, com uma presença muito grande de micro e pequenas empresas. Então, hoje, quando a gente olha o número de produtores registrados no Ministério da Agricultura, são mais de 900 produtores de cachaça, dos quais 99% são micro e pequenas empresas. E eu acho que é isso que dá essa riqueza da cachaça, né, essa capilaridade, esse charme desse nosso produto genuinamente brasileiro. É a primeira indicação geográfica do Brasil. Quando a gente pensa numa indicação geográfica, é aquele primeiro produto que o Brasil efetivamente reconheceu como sendo um destilado de origem, e esse destilado hoje é protegido em mais de 4 mercados. Tá? Então, e agora, com a esperança, né, da ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, espera-se que a cachaça também seja um dos destilados a ser protegido na União Europeia. É uma bebida que é exportada para mais de 100 países, então a gente começa a ver um crescimento do consumo de cachaça no mundo. Tá? E é com esse olhar que a gente tem que pensar quando a gente pensa numa tributação justa e equilibrada. Né?
não só para a cachaça, mas para a cachaça e para os demais destilados. Eu acho que uma das bandeiras que o IBRAC defende, vem defendendo junto com a BBD, é o princípio de isonomia. Então, a gente entende que as bebidas alcoólicas, de maneira geral, sejam ela destilada, seja ela cachaça, seja ela o vinho, seja ela a cerveja, elas precisam ser tributadas de uma maneira isonômica, precisam ser tributadas de uma maneira igualitária. E aonde que surge, né, esse ambiente? Antecederam, colocaram a medida provisória 690, a Lina teve a oportunidade de falar da medida provisória 690. A medida provisória 690, em 2015, ela mudou a sistemática de cobrança de IPI no Brasil. Então, a gente tinha ali uma sistemática que, para destilados, era uma sistemática ad rem, uma sistemática específica, que tinha as suas desvantagens, tinha os seus problemas, necessitava de pontos de melhoria. Eu acho, doutor Hamilton, um dos pontos que a gente tinha ali, né, era o não reajuste num período, né? Então, a gente teve um reajuste, que era um reajuste constante de uma alíquota de REM. Em determinado período, a Receita Federal ela parou de reajustar essa alíquota de REM, essa alíquota específica. E, em 2015, quando foi calibrada a alíquota de IPI, ela foi calibrada muito acima do que deveria ser o reajuste. Não estou falando isso defendendo um reajuste do imposto seletivo sobre a questão do IPCA. A gente entende que, claro, as alíquotas elas terão que ser reajustadas em algum momento, mas não necessariamente pelo IPCA e não necessariamente numa lei complementar. Talvez a gente possa estudar outra forma de reajuste que não seja na lei complementar e não através do IPCA. Mas o grande ponto é que a medida provisória 690, ela aumentou o IPI de bebidas destiladas e o IPI de cachaça e bebidas destiladas e reduziu significativamente o IPI de cerveja, com essa justificativa de que o governo havia feito uma opção de calibrar as alíquotas PIS/COFINS da cerveja em detrimento das alíquotas de IPI. Mas o fato é que hoje existem estudos que demonstram que o governo brasileiro, ou seja, nós, a sociedade de maneira geral, perdemos mais de 2 bilhões de reais por essa calibração de diminuição do IPI de cerveja e aumento do PIS/COFINS da cerveja, né? Então, ou por essa compensação do PIS/COFINS da cerveja em detrimento ao IPI da cerveja. Então, é importante a gente ter isso em mente. Essa não foi uma medida acertada do governo nacional, do governo brasileiro, e que fez com que a sociedade perdesse mais de 2,8 bilhões de reais. E fica a pergunta, né? Se no fim somos todos iguais, e o doutor Jairo falou isso, Marjana colocou isso, a gente trouxe a mensagem de álcool é álcool, né? Se quando a gente olha doses de consumo de bebidas alcoólicas e o seu teor alcoólico, e no final a gente chega a essa conclusão que todas as bebidas alcoólicas têm 14 gramas de álcool, por que a tributação não é igual? Né? Por que ao longo desses últimos anos, destilados vêm sendo tão penalizados e a cerveja vem se beneficiando de um regime tributário melhor? Né? Então, essa que fica a pergunta, né? Se no fim somos todos iguais, se todos temos 14 gramas de álcool, por que nós temos um ambiente tão injusto de tributação, um ambiente não isonômico de tributação? E é nesse sentido que, quando a gente olhou o projeto de lei que hoje está em tramitação no Congresso Nacional, que foi encaminhado pelo Executivo, a gente viu ali uma melhoria muito grande, uma melhora muito grande nesse entendimento do governo de tributação. Então, a gente tem um grande avanço, que é a tributação baseada em litros de puro álcool, né, que é uma tributação ad rem, que vai considerar teor alcoólico versus o volume daquela bebida. Eu acho que foi muito positiva a participação do representante do Ministério da Fazenda, hoje do Rodrigo, porque ele trouxe de uma maneira muito clara. E quando a gente viu as primeiras matérias vinculadas na imprensa sobre esse tema, falava-se muito em tributação por teor alcoólico. E, felizmente, não é isso que o Brasil está trazendo, né? É uma tributação baseada em litros de puro álcool, seguindo a recomendação do Conselho Nacional de Saúde. Somado a isso, a gente vai ter uma tributação que é uma tributação ad valorem, sobre um percentual do preço de venda do produto. Então, a gente entende que agora, com essa proposta em tramitação no governo, nós caminhamos, enquanto país, enquanto sociedade, para o sistema mais justo de tributação do segmento de bebidas alcoólicas. Tá? Quando a gente fala em termos de tributação da cachaça, e eu me dou o direito de não falar apenas da cachaça aqui, falar de cachaça e demais destilados, a cachaça e os demais destilados eles vêm sendo tributados há muito tempo num ponto além da curva de Laffer.
E quando a gente olha o exemplo da curva de Laffer, chega um momento dessa carga tributária que o governo não arrecada mais e que a gente tem um aumento do mercado ilegal. E eu acho que os dados apresentados hoje aqui pela Euromonitor demonstram isso. O crescimento do mercado ilegal ele está diretamente ligado à alta tributação que vem sendo aplicada ao setor dos destilados ao longo desses anos. Então, é muito interessante a gente ver algo que é teórico, a curva de Laffer, sendo aplicado na prática, com resultados práticos trazidos aqui para os especialistas. Então, esse é o momento que a gente tem hoje no nosso país. Um setor de destilados extremamente tributado, um setor de destilados com um crescimento de mercado ilegal muito grande e uma oportunidade de discutir um sistema tributário que seja um sistema tributário efetivamente isonômico para o segmento de bebidas destiladas como um todo. E o que a gente pensa hoje como mudar essa realidade, né? Nesse momento que a gente discute uma reforma tributária, no momento que a gente tem ali hoje, eu não diria mais uma página em branco, mas uma página que a gente ainda pode trabalhar e trazer um sistema de justiça fiscal e justiça tributária para o Brasil. Primeiro, não há espaço para aumento de carga tributária hoje para o setor de destilados. O deputado Reginaldo Lopes colocou, né, que a alíquota será discutida em outro momento, a gente vai ter espaço de discutir alíquotas, mas eu acho que é importante a gente trazer essa mensagem. O setor da cachaça, o setor de destilados, já é extremamente tributado. Não há espaço para o crescimento dessas alíquotas. Eu acho que o segundo ponto muito importante é a gente trazer a mensagem que a tributação ela precisa ser isonômica, independente do tipo de bebida alcoólica e dependendo do teor alcoólico dessa bebida. Isso quer dizer que a alíquota ad rem que vai ser aplicada a esses produtos e a alíquota ad valorem tem que ser a mesma, ela tem que ser única, tanto a ad valorem quanto a ad rem. Se a gente tiver um cenário no Brasil em que as alíquotas ad rem ou as alíquotas ad valorem serão diferenciadas, a gente não vai ter um ambiente isonômico de tributação. Então, por mais que o intuito do Ministério da Economia e de todo o Executivo, e esse é o meu pensamento, tá? Eu acho que quando o Executivo escreveu o projeto de lei, encaminhou o projeto de lei para o Congresso Nacional, talvez ele tivesse na sua mentalidade o princípio de isonomia, senão não teria proposto um regime ad rem e um regime específico baseado em litros de puro álcool. Se a gente tiver aplicação de alíquotas diferentes por tipo de produtos, o Brasil perderá a oportunidade de ter um sistema isonômico de tributação. Então, eu acho que é muito importante que a gente esteja vigilante a isso, né? Garantir que a gente está falando da mesma alíquota de rem, da mesma alíquota de valor para todos os produtos, independente do tipo de bebida alcoólica, independente do teor alcoólico. E eu acho que um outro ponto muito importante que a gente tem, precisa ter um olhar diferenciado para os micro e pequenos produtores. O IBRAC, a gente lutou durante muito tempo, para que micro e pequenos produtores tivessem o direito ao Simples Nacional, que é um regime de tributação diferenciado. E eu acho que o Instituto deve ter orgulho disso, porque eu me lembro que, no momento de votação desse texto, nós observamos a presença de grandes grupos empresariais de outros setores de bebidas alcoólicas advogando contra o princípio de um tratamento diferenciado para o micro e pequeno produtor. E é isso que a gente precisa ver. Eu concordo, Hamilton, quando você falou, iguais precisam ser tratados como iguais. Então, álcool é álcool, a bebida, o teor, o imposto aplicado a todas as bebidas alcoólicas deve ser o mesmo. No entanto, a gente precisa tratar desiguais também como desiguais. E aí, olhando isso, é o olhar do micro e pequeno produtor. Então, o que o IBRAC entende, o que o IBRAC defende, é que micro e pequenos produtores de cachaça e demais bebidas alcoólicas tenham alíquotas diferenciadas quando a gente pensa no ad valorem. É claro que não cabe pensar alíquota diferenciada para micro e pequeno produtor quando a gente fala do ad rem, porque álcool é álcool e o álcool ele precisa ser tributado de maneira igual. Mas, quando a gente pensa em alíquota ad valorem, talvez haja espaço para a discussão de um tratamento diferenciado para o micro e pequeno produtor de bebidas alcoólicas. E, por fim, é muito importante que a gente olhe as penas que são aplicadas àqueles que cometem ilícitos, né? Sei que teve um painel específico sobre mercado ilegal mais cedo, mas é sempre importante a gente lembrar hoje que aqueles que cometem ilícitos no segmento de bebidas alcoólicas, as penas não são severas. Então, praticamente, eles não são punidos e a gente precisa ter um olhar mais rígido, porque isso é um caso de saúde pública, tá? Então, assim, gente, eu acho que, de uma maneira, sei que meu tempo estourou,
estou à disposição, mas eu acho que a principal mensagem é essa, né? A gente precisa ter um ambiente de tributação isonômico, que trate todas as bebidas alcoólicas de maneira igualitária. O Brasil tem uma grande oportunidade a seguir esse caminho, e a gente precisa ter esse olhar diferenciado para o micro e pequeno produtor também de bebidas. Tá bom? Obrigado.